Bom, tô só esperando aqui a Adriana. Boa noite para todo mundo. É, Deixa eu ver aqui se eu consigo adicionar ela. Pronto, consegui. Boa noite para todo mundo. Então sejam bem-vindos. O coisa tá aqui. Bem, a Adriana está entrando. Será que é isso? Eu acho que tem que virar a câmera, Adriana. Peraí. Então vamos lá. Eu vou começar aqui falando. Então, eu estou fazendo essa série de lives aqui para poder Como vira a câmera, divulgar meu Deus? aqui o Foi. site. Não, Entrou. foi, voltou. Agora acho que virou. Virou. Não. Tá. Só que tem como colocar a câmera em pé. Pronto. Quer que suporte? Agora foi. Agora foi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Boa noite, Adriana. Boa noite. Traz essa mesa pra cá rápido. Seja bem-vinda. Obrigada. Tô só me ajeitando aqui, um minutinho Então, que eu ia usar Então um tá, enquanto suporte. você vai se ajeitando, eu vou falando aqui, tá bom? Beleza, tá ótimo. Então eu estou fazendo essa série de lives. Hoje é a última live para poder divulgar também o meu site, www.giselelacorte.com.br, e também o canal do YouTube. Se você entrar no site, o link para o canal tá logo no rodapé, ou então você pode entrar aqui na minha página inicial do Instagram, que você vai conseguir entrar no site, no canal, e vai conhecer um pouquinho mais aí do meu trabalho. E hoje eu convidei a Adriana Moreta para estar aqui, para fazer essa live comigo. A Adriana, ela tem uma página maravilhosa, que eu conheci a página antes de conhecer ela pessoalmente. Eu ficava sempre pensando, quem será que é a pessoa por trás dessa página, que tem dizeres tão lindos? Na época que eu conheci a tua página, não tinha esse monte de páginas ainda, pelo menos que eu conhecesse, né? Eu estava entrando nesse mundo e eu vi e falava, que coisa mais linda. E agora, né, a vida vai dando voltas e hoje eu estou aqui com você, então estou super feliz de estar aqui com você, seja bem-vinda. A Adriana, você quer se apresentar? Você quer que eu te apresente? Apresenta, depois eu falo. Tá bom, a Adriana, ela é psicoterapeuta corporal e ela também é gineterapeuta. Ela vai explicar para a gente aqui hoje o que que uma gineterapeuta faz, como é que funciona esse trabalho. E ela está aqui hoje para a gente poder falar sobre o resgate da mulher selvagem, para a gente poder falar sobre o feminino e vários assuntos que interessam aí a todas nós. Então, seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Você nunca tinha me contado que já conhecia a página antes da gente se conhecer, né? Achei isso muito legal. A página começou no Facebook, onde ela já existe há 13 anos, e há 1 ano e meio eu passei a fazer também no Instagram. E eu e Gisele somos colegas de formação, né? A gente fez a mesma formação em psicoterapia, só que eu sou de uma turma anterior, né? E, enfim, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Obrigada. Com certeza. O que levou você, Adriana, fiquei curiosa de saber, a trabalhar com feminino? Então, eu venho de uma família muito incomum, né? Quer dizer, com mulheres muito fortes e muito fora da curva. A minha avó paterna foi a primeira mulher a entrar na faculdade de Química da UFRJ, uma mulher que hoje teria mais de 100 anos, né? E a minha avó materna era ativista política a vida toda, que era mais velha até do que a paterna, porque também teria mais de 100 anos. Então, eu venho de uma linhagem, digamos, de mulheres muito fortes, que sempre tiveram um lugar profissional e uma carreira e tal, e eu achava que bastava ser herdeira dessa linhagem, né, de mulheres tão ativas para ter o feminino resolvido, para estar sempre num posicionamento mais de igual para igual e tudo. E aí, à medida que eu fui
me tratando, eu faço terapia há muitos anos, e sobretudo quando eu passei a ser psicoterapeuta, eu comecei a me deparar com padrões de um patriarcado, de um machismo muito arcaico. Primeiro nas outras mulheres, e aí eu comecei a refletir e perceber essas marcas em mim. Então eu venho há muitos anos pesquisando sobre esse tema. Uhum. Eu queria saber, quando começou a mandar a divulgação, muitos homens perguntaram se eles também poderiam assistir essa live. Como é que você acha que um homem que vem assistir essa live pode se beneficiar desse conhecimento aí que a gente vai transmitir aqui hoje? Ótima pergunta. Alguns amigos meus também perguntaram, mas vem cá, por favor, não vai ser aquele monte de mulher super hostil, que eu tô cansada de coisas radicais, por favor, não queremos mais brigas e tal. E eu respondi para ele o que eu vou te dizer, né, e para todo mundo que está acompanhando a gente, o trabalho do sagrado feminino, né, que é a base da gineterapia e a base, digamos, do olhar que eu tenho hoje para esse tema, é uma tentativa de resgate, é uma proposta de resgate de um feminino ancestral, de um feminino originário, que não é um feminino, não é das mulheres, né? É uma maneira de se viver, uma maneira de organizar a sociedade, as relações humanas, baseada mais na cooperação, na parceria, na igualdade, no afeto, na conciliação, na compaixão, que são valores originalmente associados a um feminino ancestral e que fazem falta para todos nós, né? Fazem falta para o planeta, no cuidado com a natureza, com a ecologia, e fazem falta para os homens também, né? Quer dizer, a possibilidade, a autorização de sentir, de expressar sentimento, de chorar, de se fragilizar, de se colocar na frente de outro sem ter que obrigatoriamente estar sempre empunhando uma espada e estar sempre na guerra, né? Então, o resgate desse olhar feminino para a vida é benéfico para todos nós, né? A gente não quer criar mais uma adversidade, mais um choque, mais um conflito. Pelo contrário, a gente quer dar as mãos uma sociedade mais feminina para todos, né? Então, por favor, homens, venham com a gente. Todo mundo vai poder se beneficiar, né? Todo mundo se beneficia desse acolhimento aí do feminino, né? Inclusive os homens. Com certeza. Eu queria que você falasse especificamente, então, o que é a gineterapia? Ok. Então, a gineterapia é uma formação que eu fiz aqui no Rio, e ela propõe um cuidado integral com as mulheres, né? A gineterapia, sim, é exclusivamente para mulheres, é um conjunto de práticas terapêuticas que a gente aprende, mas para mim, sobretudo, foi um mergulho para dentro, né? Quer dizer, foi um momento em que eu realmente me deparei com várias facetas desse modelo patriarcal de estrutura social, de relacionamento, de sociedade em mim, na minha vida, nas estruturas que me cercam, né? Então foi um processo muito transformador para mim e para todas as mulheres que fizeram a formação junto comigo. Foi muito importante para mim. Então é isso, é um trabalho de resgate do seu feminino, seja ele qual for o modelo, o estilo, né? De você se reconhecer enquanto mulher, independente dos pressupostos, dos estereótipos que a sociedade muitas vezes nos impõe. Sim. Por exemplo, se uma mulher resolve numa gineterapeuta, a gineterapeuta vai usar que ferramentas, né? Como é que é esse tratamento e é individual, é em grupo, como é que funciona? São muitas ferramentas, a gente tem digamos, um trabalho introdutório, que aí cada terapeuta vai desenvolver mais as coisas que achar interessante, né? Então a gente tem um seminário sobre reiki, um sobre floral, um sobre ervas, né? Fitoterapia, um sobre várias outras coisas, sexualidade, vários temas, né? Eu já usava muitas dessas ferramentas no meu atendimento individual, né? Então essas ferramentas eu continuo usando as mesmas que eu usava. Na verdade, o que mudou, sobretudo para mim, foi a abordagem do meu atendimento individual, e eu já trabalhava também com grupos de mulheres, com círculos de mulheres, né? E eu mudei também muito a pegada, né? A maneira de apresentar esse trabalho a partir daí, né?
Uhum. Nesse teu trabalho aí com você mesma, com teu grupo e com as mulheres, o que você tem reparado que são as maiores feridas que nós mulheres aí carregamos dentro da gente? O que você tem visto? São muitas, são inúmeras, mas eu diria, sobretudo, eu acho que essa desconexão consigo mesmo, que aí, mais uma vez, não é uma questão exclusiva das mulheres, né? Uma situação que é muito séria, eu acho, né? A gente vive numa sociedade cada vez mais formatada, né? Em que a pessoa está mais preocupada nos likes que tem no Instagram do que em estar satisfeito consigo mesma, né? Então, no trabalho específico com o feminino, onde alguns fatores pesam mais do que, às vezes, para os homens, né? Eu acho que o principal sofrimento é a sensação de que você tem que corresponder a uma série de expectativas externas em vez de poder ser você mesma, né? A sensação de desconexão interna que eu acho que permeia a nossa sociedade, porque ela é uma sociedade muito artificial, muito voltada para o externo nesse momento, mas nas mulheres pesa mais porque as cobranças sociais são mais pesadas, eu acho, mais sofridas sobre as mulheres do que sobre os homens. Sim, a gente até falou no texto de divulgação da live que uma mulher que se esqueceu de si mesma, que não tem brilho nos olhos e que está muito mais voltada para as referências externas do que para as referências internas, né? E o mundo de hoje, ele leva a gente a olhar para fora. E quanto mais insatisfeita a gente se sente, mais a gente vai buscar fora, mais vai buscar fora, mais vai buscar fora e acaba que fica sem, né? Nada basta. Até que a gente chega à conclusão que o caminho é olhar para dentro, né? E buscar essa reconexão aí que você está falando. A gente sabe que o dia a dia aí de uma mulher é permeado por vários assuntos, né, Adriana? E tem vários assuntos aí relacionados às mulheres que eu sinto que é importante a gente falar aqui hoje, como a sexualidade, né? O que a gente pode falar sobre a sexualidade, né? Como é que uma mulher pode viver a sua sexualidade de uma maneira mais sadia e mais gostosa, mais prazerosa? Vamos começar logo do assunto picante, né, da história. Então, isso é um grande obstáculo ainda, né, um enorme tabu. E eu percebo que, sobretudo nos atendimentos individuais, né, que as mulheres ainda se dividem entre dois estereótipos que são muito antigos, né? Uma que é o impedimento do prazer, né? Quer dizer, a mulher ela existe para servir ao homem, para dar prazer e não para conhecer o seu próprio corpo, né? E o outro é o estereótipo oposto, né, das mulheres que, às vezes, por vingança, em função de abusos sofridos, ou por uma atitude de, os homens podem, então eu também posso, elas partem para o extremo oposto, né, de ter uma sexualidade muito exposta e de inúmeros parceiros. Muitas vezes eu vejo moças muito jovens, assim, de ir numa festa, beber muito e usar drogas, e depois nem saber muito bem quem beijou, com quem transou e tal. Enfim, e dificilmente eu ouço histórias de uma sexualidade apropriada, né? De uma mulher que conhece o seu próprio corpo, sabe como se dá prazer, para começo de conversa, né? Sabe se colocar diante do homem ou da mulher, se for uma mulher lésbica, né? Mas se colocar diante do parceiro ou da parceira sexual de uma forma apropriada do seu prazer, né? Quer dizer, eu assisti há pouco tempo umas lives sobre Tantra, né, com uma mulher que eu acho bem interessante, e ela falava assim, quantas mulheres nunca olharam para os seus órgãos genitais na vida, nunca pegaram um espelho, nem sabem direito o que é aonde, né? Então, como é que uma mulher vai ensinar o seu parceiro ou a sua parceira sexual a lhe dar prazer se ela mesma não se conhece, né? Então, isso é uma coisa que não é estimulada, até hoje a masturbação feminina é um enorme tabu, né? Então, isso é uma questão assim, muito profunda e pouco se fala, mesmo em consultórios de terapia individual, pouco se fala na sexualidade, né? Então eu acho que a sexualidade feminina ainda é um mistério para as próprias mulheres, né?
Sim, Enfim. na verdade, ver o próprio corpo, gostar do próprio corpo, né? O próprio cheiro, o próprio corpo, e poder explorar sem culpa. Isso é extremamente importante, né? Até linkando a sexualidade ao casamento, tem uma coisa que o casamento é um outro tema das mulheres também, né? E eu acho que a sexualidade no casamento também é um outro tema que traz muitos assuntos, né, de mulheres que às vezes estão exaustas, são mães, trabalham e ficam muito receosas de dizer um não para o parceiro, porque tem aquelas falas, né, de que se não estiver dentro de casa, vai encontrar fora. Então a mulher fica às vezes muito oprimida com essas falas. Então eu queria que você falasse um pouquinho do casamento, né, que vem aí, né, muitas vezes não é um assunto vem sendo cada dia mais questionado, né, mas já teve uma época que era automático, né, uma mulher nasce, cresce, casa e tem filhos, nessa ordem, né, sem questionamento. Então queria que você falasse um pouquinho disso. Então, já que eu já estava falando de sexualidade, vou falar um pouco sobre essa questão da sexualidade no casamento, né? É verdade, né? Eu sempre imagino, né? Assim, eu tenho 2 filhos adultos já, que uma mulher casada com filhos, ela é uma malabarista de sinal, né? Ela tem ali várias coisas. Se ela tiver uma carreira, ela tem que administrar aquele monte de bolinha, né? Toda vez que eu vejo uma malabarista de sinal, eu falo, gente, é isso, né? A minha vida é isso, foi isso. Hoje em dia, muito menos, porque os filhos cresceram, mas você tem que administrar a sua carreira, a reunião de pais de um filho, com aquela reunião de trabalho que você não pode faltar, e tal, tal, tal. E a questão da sexualidade, né? Que se você tem uma vida sexual plena e interessante, divertida com seu parceiro, ótimo, né? Então, provavelmente, isso poderá ser uma forma até de desestressar, de se divertir, uma forma de prazer, isso seria o ideal. Mas muitas vezes é isso que você falou, né? Quer dizer, a sexualidade no casamento, muitas vezes, é mais uma tarefa a cumprir, né? Você tem que arrumar as crianças para a escola, trabalhar e, sei lá, pensar no jantar e, né, oferecer um serviço, né? Para mim, isso é o pior dos mundos, né? Acho uma coisa assim terrível, né? Que a gente ainda, né, em pleno século XXI, forneça, né, o nosso corpo como uma mercadoria, né? Eu acho isso assim uma coisa surreal. Acho que a gente precisa muito repensar essa questão, né, para poder, enfim, construir, né, uma parceria também na questão da sexualidade, né? Que seja um momento de lazer, de prazer, de felicidade Para os para dois, ambos, né? né? Claro, e não um Isso. momento de prestar um serviço, né? E Com sobre o certeza. casamento como um todo, que você me perguntou, né? Isso, assim, eu fico muito feliz de ver eu atendo muito adolescente, meninos jovens, na faixa dos 20. Eu fico muito feliz de ouvir de algumas meninas, não tenho a menor intenção de me casar, ter filho, não vou ter filho de jeito nenhum. Finalmente, uma geração que se autoriza a fazer essa escolha, né? Porque a maioria de nós, né, foi pressionada numa direção ou na outra, né? E aquelas que não sentiram esse chamado, muitas vezes se casaram sem vontade, né? Eu ouvi uma vez de uma amiga, não, pelo menos eu prefiro ser separada do que solteira, vou casar só para, sabe, check, dar um risquinho nessa tarefa da lista que as mulheres são cobradas, né? Fiquei meio horrorizada com aquilo, mas tudo bem, vamos embora, cada um faz as suas escolhas, né? Mas o casamento é uma escolha, a maternidade também deveria ser uma escolha, né? Eu até queria falar nisso, né? Porque para a mulher que tem filho, também tem a questão da maternidade idealizada, que está muito distante da maternidade real, né? E para quem não tem filho, é a cobrança de se uma mulher não for mãe, ela é menos mulher. Então, como é que a gente pode falar sobre, né, para quem escolheu sim, para quem escolheu não? Parece que os dois lados têm um preço, né, a pagar. Então, o que você pode falar para essas mulheres? Então, a primeira coisa é isso, autorize-se a escolher, né? Quer dizer, se você não se sente forte o suficiente, procure ajuda, né? Procure apoio, vai fazer uma psicoterapia, entra para um círculo de mulheres, procura suas amigas, os seus apoios e busque fortalecer a sua coragem para tomar sua decisão numa direção ou na outra, né?
Maternidade não é fácil, ter filho é um desafio, são pelo menos 20 anos de dedicação enorme, né, de priorizar uma outra pessoa No antes de mínimo, né? você, no mínimo, para começo de conversa, né? Entre a primeira fralda e você dizer, está pagando minhas contas, são muito mais do que isso, né? Mas são 20 anos no mínimo de dedicação exclusiva, né? E de priorizar um ser humano antes de você. Você está disposta a isso? Porque isso é a realidade, né? Você vai viver isso, isso vai ser cobrado de você em termos instintivos. Talvez você só não queira, né? Eu tenho muitas amigas que fizeram outras escolhas e que são muito felizes assim. Que inclusive têm, digamos, adoram criança, tinham um instinto maternal, mas fizeram escolhas profissionais. Eu tenho uma grande amiga, por exemplo, que ama criança, sempre amou, mas ela tem uma vida de trabalho que ela viaja o mundo inteiro o tempo todo. Obviamente agora não, mas... E ela escolheu isso, né? E um dia a gente conversando, ela falou, olha, eu adoraria, mas eu não vou abrir mão do estilo de vida que eu escolhi e que me faz muito feliz para ficar parada num lugar criando um filho. Ela é casada e administra o casamento já há muito tempo à distância, mas a maternidade não é possível, né? Então eu acredito que a escolha seja fundamental. E o lado da maternidade real, né? Assim, quando o meu filho mais velho, ele tem 25 anos, quando ele nasceu, e nos primeiros dias, assim, eu não tinha ajuda nenhuma, tinha uma faxineira que ia, dava uma geral e ia embora, e eu ficava sozinha, e ele chorava muito no fim da tarde, eu era muito inexperiente e tal. E eu falava assim, gente, por que as minhas amigas que são mãe não me avisaram? Que a gente ia ter tantos momentos de desespero. Sério mesmo, eu fiquei brava com elas, sabe? E quando alguma mulher mais jovem me pergunta, eu falo, meu amor, é barra pesadíssima, você vai ficar desesperada, você vai chorar, você vai achar que não vai dar conta, sabe? Você vai se ver num desamparo que não tem nada que se pareça com isso, sabe? Se precisar de mim, tô por aqui, eu te apoio, mas busque ajuda, organize a sua estrutura de casa, porque não é mole. E serão muitos momentos desafiadores, né? Então, eu acho que tem uma solidão, sobretudo nesse início da maternidade, e um segredo entre as mulheres. Amamentar é lindo. Gente, amamentar dói. O peito racha, sangra. É lindo, é emocionante, mas é muito difícil. Algumas mulheres só não conseguem por diversas maneiras, por diversos motivos, e assim, não tem por que culpabilizar você se deu chupeta, deu mamadeira, deu açúcar, sabe? Tem toda uma coisa que uma porção de mandamentos, assim, que se você não fizer daquele jeito, você acaba escondendo das amigas, porque na sua casa é diferente, seu filho se jogou no chão. Enfim, a realidade é muito mais complicada, né? Então, escolham, meninas, escolham. E cada pessoa vai lidar de um jeito, né? Claro, claro. Não tem fórmula, não tem... Quem tem mais de um filho sabe disso. Quando você acha que aprendeu tudo, resolve ter um segundo, é tudo diferente. O que você já sabia não vale para nada. Você tem que começar tudo de novo. Você já está num outro momento, também já está numa outra pegada, né? Então, assim, é um desafio, é dedicação exclusiva, é cansativo, é a coisa mais maravilhosa, mas também a mais desafiadora, a mais assustadora, sobretudo para quem tem consciência do peso, né, que a maternidade tem na estruturação desse serzinho, né? Sim, maravilhoso. E um outro assunto que eu acho que também é importante é o trabalho, né, Adriana? Porque tem... Eu, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar em empresa e tudo, tinha as recomendações, né? Sem maquiagem discreta, sem cor, sem bijuteria, roupas que não mostrem as formas, tudo muito, assim, né, cores muito neutras, tudo muito neutro, a mulher não aparece, quem aparece é o trabalho, e eu canso de ver, às vezes, executivas que na tentativa de pertencer ao mercado de trabalho, de ganhar um reconhecimento, acabam abrindo mão do feminino e se masculinizando, e eu vejo isso como um crime, né, porque como você... está falando aqui, o feminino tem tanto a contribuir, o mercado de trabalho precisa tanto do feminino e a mulher vai abrir mão disso. Então, eu queria que você também falasse um pouco sobre essa questão da mulher com o trabalho. Eu acho que o mercado de trabalho, sobretudo nas grandes corporações, né, no mundo mesmo das mulheres executivas, acho que ainda é o espaço mais cruel, né? Assim, com exceção, obviamente, dos relacionamentos abusivos, onde ocorre violência, né? Mas eu acho que no mundo, assim, considerado normal e padrão,
Eu acho que a disputa, né, pelos cargos, a questão dos salários das mulheres que são mais baixos no mesmo cargo, a mulher que é preterida numa promoção, porque é jovem, daqui a pouco está grávida, vai entrar de licença, a gente vai perder, né? E essa questão dos valores masculinos que acabam imperando no mundo do trabalho e as mulheres vão abrindo mão. E não é que abre mão de passar batom, não. Abre mão de doçura, abre mão de acolhimento e se fecham e deixam de mostrar os seus sentimentos, muitas vezes atropelam os seus colegas de trabalho em busca de alguma ascensão, né, em vez de trazer o que seria, digamos, o melhor de nós e de nós todos, né, que é a possibilidade de trabalhar junto, de crescer junto, de criar junto, né? Seria uma maravilha se todos pudessem levar o seu lado feminino para as grandes empresas, homens e mulheres, né? Mas é muito difícil ainda, né? Com certeza, é um trabalho aí, um trabalho a ser feito, né? E eu acho que um outro tema que eu não posso deixar de falar com você aqui é sobre aparência, imagem e autoestima, né? Eu não sei se você tem essa experiência no seu consultório, mas às vezes eu vejo meninas lindas, maravilhosas e que estão desesperadas, precisando emagrecer mais, precisando atingir percentual de gordura, precisando de uma série de coisas. Ou então a gente fica às vezes muito atormentada em querer parecer mais jovem e milhões de tratamentos estéticos, ou a dieta, o emagrecimento, o cabelo. Então, como é que você vê isso? Isso também acho que é um dos grandes desafios, né? Porque causa um sofrimento atroz, né? E hoje em dia, com a proliferação das redes sociais, né, eu vejo uma competição em que as mulheres quase sempre se desvalorizam. É raríssimo eu ouvir uma mulher em consultório individual dizer, eu sou bonita. Nada, é uma lista de supostos defeitos, né? Eu falo, meu anjo, Gisele Bündchen é uma mulher. E é o Ubermodel, não sei o que, a gente não pode ter como parâmetro, né, uma pessoa completamente diferente de nós, senão é um sofrimento horroroso, né? E obviamente que eu não sou imune a essa pressão, né? Mas, enfim, eu já me trabalho há tantos anos que hoje eu procuro ser o melhor no meu corpo, na minha altura, no meu formato, né? Por exemplo, agora na quarentena muitas mulheres estão parando de pintar o cabelo, né? E aí tem toda a pressão de um lado, nossa, vai envelhecer, e por outro lado também uma hipervalorização de caminhos alternativos da estética, né? Eu acho assim que, mais uma vez, o caminho é dentro, né? Quer dizer, seja o mais bonita que você sentir, né? Como é que você se acha bonita? Você prefere seu cabelo comprido, seu cabelo curto, pintado, não pintado, né? Você está se incomodando com esse peso assim assado porque você não está feliz, ou você está querendo se comparar com um parâmetro qualquer de revistas de moda, atrizes de TV, né? Onde é que está o parâmetro, né? Então, essa autoimagem, né, é uma coisa que gera inúmeros sofrimentos. Eu já atendi várias mulheres que tiveram anorexia na juventude, né? Que é essa coisa de realmente perder o olhar realista para o seu corpo e entrar, né, emburacar numa patologia mesmo para encontrar um ideal de magreza que, gente, alô, né? Quantas mulheres naturalmente são magras? Muito poucas, né? Sim. Então é uma fonte de sofrimento terrível. Ousem, tenham coragem, né? Sejam vocês mesmas o mais linda que vocês se acharem dentro da sua verdade, do seu estilo, né? Sempre vai ter alguém para gostar e alguém para criticar. Então, o que vale mais, né, é o que a gente acha, a gente está satisfeito. E se não estiver satisfeito, a gente vai no nosso tempo, no nosso processo, fazendo os movimentos também, sem grandes pressões também, né? Vai fazendo aquilo que é possível ao longo do tempo. Eu até fiquei pensando também, quando, antes de eu virar terapeuta, de eu conhecer um pouco melhor sobre esses assuntos do feminino, eu tinha o estereótipo de que o feminino era... A gente fala do yin e yang, né? Eu achava que o feminino, que para uma mulher ser considerada feminina, eu não tinha o entendimento na época de que tinham mulheres mais yang, de que eu achava que a mulher ela tinha que ser suave, doce, falar baixinho. E eu falava, gente, eu com esse vozeirão aqui, né, como é que eu faço, né, para ser feminina, como é que faz isso? E foi tão libertador
descobri que o feminino pode ser yang. Então, eu queria, para quem não entende muito bem o que eu estou falando de yin e yang, queria que você definisse melhor, né? E como é que a gente pode, então, integrar essas forças dentro da gente para ficar mais potente ainda? Uhum. Então, o Yin e o Yang são aquele símbolo que a gente conhece, o total dele se chama Tao, né? É um princípio lá do taoísmo, é uma filosofia chinesa, que diz que o universo se divide em duas forças e que tem um pedacinho de uma dentro da outra, né? Por isso que o símbolo são duas formas, uma preta com uma bolinha branca, uma branca com uma bolinha preta. Então, no Yin tem um pouco de Yang, no Yang tem um pouco de Yin. A gente, às vezes, traduz por masculino e feminino, mas não é bem assim, né? A gente está falando de o Yin, a força introspectiva, mais passiva, sim, mais suave, mais gentil, que tradicionalmente a gente associa com o feminino, né? E o Yang é o lado mais guerreiro, mais agressivo, mais assertivo, mais audaz, mais corajoso, e que a gente associa com o masculino. Mas todos nós somos compostos por esse símbolo, né? Que tem um e contém o outro. Então, o Jung, né, já no Ocidente, ele dizia que os homens precisam buscar a sua ânima, né, que é o seu lado feminino, e as mulheres, o seu ânimos, que é o seu lado masculino, né? Eu também sou esse tipo de mulher que fala alto, né, que gargalha, que, enfim, que aparece, que briga, né, brava às vezes, super assertiva, né? Então, assim, eu também não jamais me encaixei sei lá, naquele conto de fadas daquela mocinha que fica esperando, né? Enfim, eu brigava na rua quando era criança para defender a minha irmã que sofria bullying, brigava na escola para defender, eu era super a justiceira, Mulher Maravilha, enfim. Então, eu realmente não tenho esse tipo de passividade que é uma das características possíveis do feminino, mas certamente não a única, né? Sim. E a Clarissa Pícolas Estes, do Mulheres que Correm com Lobos, que é um livro famosérrimo, né? Que a gente até vai falar um conto dele daqui a pouquinho. Eu queria. Ela fala muito sobre os ciclos femininos. E ela fala muito, inclusive, como que a gente não respeita os nossos ciclos. Como as mulheres elas têm ciclos mais introspectivos, ciclos mais para fora, mais para dentro. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, da importância da gente poder viver esses ciclos. Então, mulheres são seres hormonais, né? Então, a gente tem, na verdade, isso na gineterapia também é trabalhado de uma forma muito bonita, né? A gente tem duas variações no tempo, né? Uma que é a coisa do ciclo menstrual mensal mesmo, né? De cerca de 28 dias, e que a gente passa por várias etapas, né? E que nos levam a ficar mais introspectivas, mais sensíveis. Às vezes, na TPM, a gente fica mais agressiva, mais impaciente, mais insone, mais nervosa, né? E a gente, muitas vezes, às vezes a gente tem aquele dia que a gente acorda e fala, hoje eu não queria sair da cama, queria ficar aqui com chocolate quente coberto até o nariz, eu não queria, né? E a gente é obrigada a levantar e trabalhar, mas quem sabe nesse dia a gente possa escolher no trabalho uma tarefa um pouco mais sossegada, que a gente não precise se expor tanto, né? Quem sabe a gente hoje desmarca aquele chopp com as amigas, porque a gente não está podendo, e a gente muitas vezes é pressionada e se sente internamente pressionada a fazer, e a performar, enfim, na verdade, fazendo uma violência com o nosso próprio ritmo, desrespeitando aquele momento, aquele chamado para o recolhimento, né, que é o que o nosso corpo está dizendo, e a gente se obriga a ir, né? Então, uma das coisas que eu acho que é mais presente na nossa vida é esse ciclo mensal, né? Mesmo para as mulheres que tomam pílula, que não ovulam, a gente ainda assim sente, né, momentos diferentes, e assim somos seres hormonais influenciados pela lua, não adianta, é da nossa natureza. Então, por mais que a gente tenha um trabalho que nos exige performance constante, a gente pode e deve respeitar os nossos ciclos, enfim, na medida da possibilidade da vida real, evidentemente. Não dá para ficar no chocolate quente todos os dias, mas dá para sim, né, diminuir um pouco o ritmo, desacelerar quando for possível. E a outra coisa cíclica são as fases da nossa vida também regidas pelos hormônios, né? Na gineterapia, a gente considera que a mulher tem 4 etapas da vida, né? Que é a menina, né? Que é a criança,
antes da primeira menstruação, da menarca, a donzela, né, que é a jovem entre a primeira menstruação e a maternidade ou o início da vida sexual, a mãe, que não necessariamente é a mãe que gesta filhos concretos, mas é a mulher produtiva que está no auge da sua produtividade, seja ela de filhos, de trabalho, de projetos, de viagens, conquistas, né? E a anciã, que é a mulher a partir da menopausa e que, já que não precisa mais provar o seu caminho profissional, criar os seus filhos pequenos, ela terá tempo de investir nos seus próprios projetos, nas suas bruxarias, alquimias, ou o que quer que sejam os seus outros projetos nos próximos, sei lá, 30, 40 anos. Né? Então... Sim, e eu até gosto de falar isso, acho que eu falei isso em todas as lives, em algum momento que tiveram aqui, que nessa ditadura que a gente vive da felicidade, às vezes quando esses ciclos mais do chocolate quente, aí de ficar mais aí introspectiva, né, querendo ficar mais como se fosse num casulo, parece que às vezes não há permissão para fazer isso. Então é muito importante dizer que todas nós, né, nenhuma mulher, por mais que o Instagram ou o Facebook ou as redes sociais teimem em mostrar que tem mulheres que são só felizes, ninguém é só feliz. Todo mundo vai ter seus altos e baixos, todo mundo vai ter os seus dias de casulo, só que a diferença, né, é que ninguém mostra os dias de casulo, as pessoas mostram mais os dias mais felizes, né? Então é importante a gente poder se dar essa autorização. Eu acho que isso é importante. E antes da gente entrar no conto, Adriana, eu só queria também falar uma coisa quando a gente estava falando do yin e yang, que homens também sofrem com isso, né? Homens que têm uma força mais yin, são mais sensíveis, eles também são muito julgados, né? Uhum. Sem dúvida, é aquela coisa que a gente falou no início, né? Quer dizer, esse modelo estereotipado, né, de sociedade, onde a mulher supostamente tem que ser mais delicada e mais receptiva, e o homem tem que ser esse guerreiro agressivo que berra, que fala alto, isso é uma violência para os homens, né? Nem todos os homens também são tão agressivos, né? E eles se sentem cobrados e desvalorizados, às vezes inseguros nos seus ambientes de trabalho, ou na disputa por uma mulher que eles acham bacana, que eles querem paquerar e tal. Porque eles sentem, né, que eles são mais emotivos, eles são mais gentis, eles são mais cuidadosos, né, mais empáticos, e aí ficam naquele lugar ali desconfortável, achando que tem que falar grosso, que tem que berrar, que tem que, enfim, bancar aquele estereótipo do macho arrogante, né, quando muitas vezes o coração deles pede uma outra coisa, né, isso não tem nada a ver com identidade de gênero, nem com orientação sexual, não tem nada a ver com isso, é a natureza da pessoa que acaba sendo reprimida por um estereótipo, né. Exatamente, homens também choram, né? Isso, por favor, homens, chorem. Por favor, chorem. Por favor. E, Adriana, então a gente falou, né, o nosso tema hoje é o resgate da mulher selvagem, que seria essa conexão que você está falando. E aí a Adriana escolheu um conto, o Pele de Foca, que ela vai contar pra gente hoje, que fala desse resgate, só que eu queria fazer um pedido para cada um que vai escutar agora a Adriana contando esse conto, que é lindo, mesmo quem já escutou, nunca é demais escutar de novo, que cada vez que a gente escuta é uma outra coisa, a gente é outra pessoa, né? Então são outros insights, outras camadas, e eu queria que cada pessoa que estivesse escutando a Adriana, que está aqui com a gente, que estivesse escutando a Adriana, que possa pensar, né, trazer um pouco esse conto aí para a tua história, e depois a gente vai abrir um espaço para compartilhar um pouco aqui, depois que ela terminar o conto. Então eu vou deixar a palavra aí com você. Tá bom, eu vou só beber uma aguinha, um segundo. Tá. Eu deixei meio longe aqui, porque eu mudei de lugar na mesa. Um segundo. Então, eu gostaria muito de ler o conto, mas ele é muito longo. Então, eu sugiro que quem gostar da história, quem se interessar, depois procura na internet, quem tiver o livro Mulheres que Correm com o Lobo, da Clarice Pincola, leia o conto, porque ele é muito bonito, mas só que como ele é longo, a gente não vai ter tempo de ler, porque as descrições são longas, né? Então eu vou contar a história e não ler direto do livro. Isso, e aí vocês vão trazendo aí para vocês e depois a gente pode compartilhar, vocês podem compartilhar o que chegou para vocês, que a gente vai adorar saber. Então, vamos lá. Então, a Pele de Foca é um conto que existe
de formas diferentes, com versões um pouco variadas, em vários povos que vivem no círculo polar ártico, né? Então, esquimós, povos lá da Sibéria, da Groenlândia, de várias regiões. Essa versão que a Clarissa traz no Mulheres que Correm com Lobos é uma versão inuit, né? Que é o nome dos esquimós, é o nome como os esquimós se chamam. Então, a história é de um homem que vivia sozinho numa região branca, completamente gelada, isolada, e esse homem vivia na sua casa, completamente isolado de qualquer outro ser humano. Ele era um caçador e pescador, e ele há tantos anos vivia sozinho que as lágrimas tinham criado veios no rosto dele, de tanto que ele já tinha chorado de solidão, ele já tinha o rosto todo marcado por essa tristeza. E um dia ele saiu para pescar à noite, e viu, à luz do luar, um grupo de mulheres nuas dançando sobre uma pedra, mulheres estonteantes, maravilhosas, com cabelos que brilhavam à luz da lua, e ele nunca tinha visto nada de tão lindo. E aí ele foi remando o caiaque dele, parou junto daquela pedra e subiu e ficou ali olhando, extasiado, para aquela cena belíssima. E aí ele viu que num canto tinha uma pilha de peles de foca. E ele foi lá e instintivamente pegou uma daquelas peles e escondeu no caiaque dele. Quando ele estava ali e fez esse movimento, as mulheres perceberam, se assustaram muito com a presença dele e rapidamente correram e começaram a vestir as suas peles de foca e novamente se jogar no mar e ir embora. E a mais linda, a mais alta, mais estonteante das mulheres continuou lá procurando a sua pele de foca sem achar. Até que ela viu o homem e falou: onde está minha pele? Eu preciso ir embora. E ele disse para ela: eu sou um homem solitário, case-se comigo, venha comigo. Ela disse: eu não posso, eu sou de outra natureza, eu não posso me casar com você. Ele disse: olha, vamos fazer um combinado. Você vem comigo e daqui a 7 verões você pode escolher se quer continuar comigo ou se você quer ir embora. Daqui a 7 verões eu vou te devolver a sua pele e você pode escolher o seu caminho. A mulher pensou um pouco e disse: tá bom, eu vou com você. E ela foi, e eles passaram a viver juntos e tiveram um filho. E ela contava para esse filho sobre os seres do mar, apontava as nuvens e sempre comparava com baleias, golfinhos, focas e todos os seres desse universo de onde ela veio. Só que com o passar do tempo, a criança foi crescendo, mas a pele dela foi ressecando, escamando, aqueles lindos cabelos perderam o viço e começaram a cair, o corpo roliço da foca foi definhando, emagrecendo, e ela foi cada vez perdendo mais o seu brilho, a sua alegria, a sua leveza, e foi ficando cada vez mais triste. Um dia, o menino acordou de madrugada com gritos muito fortes dentro de casa e percebeu que era um urso e uma foca gritando. Eram o pai e a mãe. E a mãe dizia: já estamos entrando no 8º inverno e você não me devolveu a minha pele, você me prometeu. E o marido respondia: mas se eu te der a sua pele, você vai embora, mulher ingrata, vai largar o seu marido, o seu filho. E o homem pegou a pele da foca e bateu a porta e saiu noite adentro. E o menino ficou assustado com aquela cena. E depois que a cena acabou, ele começou a ouvir um chamado, chamando o nome dele. O nome dele era Oruk. E ele começou a ouvir uma voz chamando por ele. E ele saiu do meio da noite, da cabana, e foi andando até a beira do mar, até que ele viu uma enorme foca prateada, que era essa foca que estava chamando por ele. E aí ele viu um montinho na beira, num cantinho escondido atrás de uma pedra, e ele pegou e viu que era a pele de foca da mãe dele e levou de volta para casa. Quando ele voltou, a mãe começou a vestir a pele. E ele falou: mamãe, você não pode fazer isso, não me abandona, por favor, não vai embora. E a mãe falou para ele: Oruk, a coisa que eu mais queria era poder ficar com você, mas eu não posso, eu preciso ir embora, eu preciso voltar, venha comigo. E aí ela pegou o Oruk, soprou o hálito dela algumas vezes no rosto do menino e levou ele com ela. E porque ele era filho de uma mulher foca e porque ela soprou esse hálito mágico, ele podia respirar no fundo do mar. Então os dois mergulharam juntos e visitaram o reino das focas e passaram uns dias lá com o pai dela, que era aquela grande foca prateada, até que ela disse: meu pai, agora está na hora do meu filho voltar, que ainda não chegou a hora dele vir morar com a gente. E ela devolveu o menino.
muito triste, arrasada, com o coração partido, e o menino também muito triste, mas ele entendeu. E o tempo passou, e ele se tornou um grande caçador, um grande pescador, um homem muito sério, muito respeitado na sua comunidade, e frequentemente, à luz da lua, ele ia para a beira do mar e conversava com uma linda foca que aparecia para ele nas pedras na beira do mar. Essa é a história da pele de foca. Sim. Essa história, ela é muito tocante, né? E ela fala muito de todas nós, né? Que acho que todas nós, em algum momento da vida, que eu acho que a grande dor das mulheres é ter deixado a sua pele de foca perdida aí em algum lugar, por algum motivo, né? Uhum. Então, assim, se alguém quiser compartilhar aí a sua pele de foca, a gente também gostaria de escutar. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, se alguém quiser contar para a gente, eu vou contar uma historinha que eu conversei com a Gisele, né, quando a gente estava se preparando para hoje, que me aconteceu. Quando eu era adolescente, estava no ensino médio, né, eu cantava em coral e fazia teatro. Fui uma adolescente muito tímida, e aquilo era a minha maneira de me expressar, né? Era muito importante para mim esse momento ali no palco e tal. E eu parei de cantar. Cantei ainda por uns anos na faculdade, mas eu já sou formada há mais de 30 anos, então abandonei isso no passado e ficou por isso mesmo. Uns anos atrás, pouco depois que eu tinha me formado como psicoterapeuta, eu fui professora de história há muitos anos, então a formação em psicoterapia é uma coisa mais recente na minha vida. Eu estava atendendo uma moça que era atriz e cantora e tinha 20 anos, né, que é a idade com a qual eu tinha parado de cantar. E ela me convidou para ir ver uma peça dela e eu fiquei muito mobilizada. Quase chorei, tive que me controlar para não chorar muito, porque eu fiquei muito emocionada e me vi naquela menina. E aí eu fui para a supervisão, eu era recém-formada, a gente tem 2 anos de supervisão depois que se forma, a supervisão com a minha turma em grupo, e contei essa história e a supervisora falou assim, por que você não volta a cantar? Durante toda a formação, os seus insights, tudo que você tinha que contar vinham em forma de canção, volta a cantar. E aquilo foi uma abertura, e aí eu fui procurar um grupo de canto e passei 3 anos e meio num grupo, hoje em dia não estou mais nesse grupo, mas canto sempre que posso, gravo, outro dia gravei um dueto com uma amiga minha, enfim. E o canto foi uma das minhas peles de foca, né? Quer dizer, uma parte de mim que tinha ficado lá no passado e que podia perfeitamente ser resgatada, e eu tive a sorte de viver isso. Sim, e quando você também contou aí da tua pele de foca, depois me lembrei também que quando eu ingressei no mercado de trabalho e eu comecei a adotar essa cultura de também me masculinizar para poder ser bem-sucedida, e eu comecei a ter empresa e trabalhar muito e viver de terninho, de salto alto, de coisas que não tem tanto a ver comigo, que eu fui me perdendo, né, de quem eu era, eu me vejo muito retratada nesse texto, né, sem brilho no olhar, sem alegria, e graças a todas as terapias e tudo que a gente tem hoje aí a nossa mão, eu fui pegando de volta, né, a minha pele de foca. Eu acho que, eu não sei se a gente algum dia termina de pegar, eu acho que a gente vai pegando, né? A gente vai pegando, e quanto mais a gente vai se aprofundando na terapia, mais uma pelezinha a gente vai vendo aí para resgatar, né? Exatamente. Eu acho que, assim, eu muitas vezes digo isso para clientes meus, né? Assim, eu considero que o processo de psicoterapia ou de autoconhecimento, seja por que caminho você quiser, é fazer um quebra-cabeça de infinitas peças, né? Então, assim, você vai, a cada vez que você acha mais um pedacinho seu, que você resgata, né? Você coloca aquela pecinha no quebra-cabeça e aquilo te dá um prazer, ai que bom, mais um pedacinho, ufa. Mas eu concordo com você, acho que esse trabalho não tem fim, né? Quer dizer, enquanto estivermos por aqui, podemos encontrar novas coisas, novos... Hoje eu vi um vídeo muito interessante de um rabino, né? Dizendo, contando, uma parábola lá, e o rabino dizendo que um homem de 80 anos ligou para ele perguntando, olha, faz uma reza para mim, que eu vou abrir uma empresa de internet com os sócios na Ásia. Aí ele falou, mas você vai abrir uma empresa com 80 anos? Eu não sei reza para rezar para isso.
Aí, como é que você vai abrir uma empresa com 80 anos? Ele falou, olha, quando eu tinha 40, eu comecei a me achar meio velho, com 50 mais ainda. Até que eu encontrei um outro rabino lá, fui conversar com ele, e ele me disse, olha, enquanto você ficar pensando sobre aquilo que você perdeu, né, sobre aquilo que você não tem mais, talvez você envelheça. Mas enquanto você estiver buscando novas coisas e fazendo novos projetos, né, jogando a sua energia naquilo que você ainda deseja fazer, você terá muitos anos pela frente. Então, eu achei que não tinha problema nenhum eu abrir uma empresa aos 80 anos. Eu achei sensacional. Né? Sim, Estamos com aí. certeza. Exatamente. Aqui a Débora falou que resgatou a dela quando começou a terapia. A Carol falou que foi quando ela viveu a maternidade, ela conseguiu pegar a pele dela de volta. Teve uma outra pessoa aqui que, por favor, depois fala de novo, que eu não gravei o nome, mas que falou que quando ela saiu do orfanato, a Vilma falou. Isso, a Vilma está falando quando ela se separou. Então, e também, Adriana, a gente ainda tem um tempo aqui, eu queria também falar de um assunto que eu acho importante, que a gente fala da mulher, mas essa mulher, ela não ficou machucada, mulher. Ela foi uma menina, ela foi uma adolescente, ela foi sendo machucada ao longo do tempo, né? A pele de foca foi ficando para trás ao longo da infância, da adolescência. Então, esse resgate da mulher selvagem, ele também pressupõe aí uma viagem de volta aí em todos esses lugares onde as nossas peles foram ficando aí para trás, né? Às vezes as pessoas eu trabalho muito com adolescente, né? Com adolescentes e adultos, às vezes as pessoas me perguntam, você trabalha com criança? Eu digo, olha, sim e não, né? Eu não trabalho com as crianças, pessoas abaixo, né, da idade da adolescência, mas eu trabalho com as crianças feridas de todos os pacientes, homens e mulheres, né? Então, assim, a gente obviamente muitas vezes vive dores e sofrimentos e traumas na adolescência e na vida adulta, claro, né? Enfim, ninguém tem vida cor-de-rosa, fora enfim, da ficção, mas as dores mais estruturantes, né, para o bem e para o mal, elas acontecem no início da vida, né? Então, uma coisa muito importante nessa questão da menina que fomos, né, das crianças que fomos, é que a gente possa acolher, né, e talvez dar o colo, né, que a gente não recebeu lá atrás, né, sermos a nossa própria mãe, né, e no caso dos homens, o próprio pai, né, porque as feridas da infância são as mais terríveis, né, assim, são as mais avassaladoras, né, obviamente, volto a dizer, com exceção de traumas que possam acontecer mais tarde, né, porque a gente é muito vulnerável, né. Então, isso é uma coisa também interessante. Eu nunca tive, na adolescência, na minha juventude, agora, né, na maturidade, a ideia de que, ai, que saudade da minha infância. Gente, aquilo era uma coisa assustadora. A adolescência é um negócio tenebroso, né? Eu, quando era adolescente, fazia teatro na escola e fiz uma vez um personagem de uma peça americana chamada Nossa Cidade. Eu fazia a protagonista lá, Emily, e era uma mulher idosa que olhava para ela mesma adolescente, né? Eu com 17 anos, 18 anos, sei lá, fazendo uma mulher idosa olhando para a própria adolescência. Então era um desafio muito grande. E ela dizia assim, você se lembra daquele tempo em que as menores coisas da vida pareciam tão importantes que era difícil poder suportá-las? Né? Então é isso, né? As menores coisas parecem pesadíssimas quando você é pequeno, né? Quando você é muito jovem. Com certeza. É tudo muito grande, tudo muito, né, então, e se a gente for olhar também na constelação familiar, a gente também vai perceber que esse resgate também passa por uma viagem aí pela nossa ancestralidade também, porque quantas vezes a gente carrega feridas que na verdade vêm de gerações, muitas gerações lá atrás, e a gente está às vezes por lealdade e por amor a essas mulheres e até por uma certa culpa, né, de como é que eu vou poder ser feliz se tantas mulheres sofreram antes de mim. E eu acho importante, tem uma frase da constelação muito importante que diz que a gente honra quem veio antes sendo feliz, e a gente pode pedir a bênção, inclusive, dessas mulheres, dizendo para elas, eu vou honrar a tua dor e a tua vida sendo feliz, vivendo tudo que você não pôde viver e levando você no meu coração. Porque
esse, né, seria o amor que cura, né? O amor que libera a gente, né? Adriana, a gente está super aqui no finalzinho e tem assim um minutinho. O Mauro perguntou o que seria a mensagem para os homens desse conto. Então, Claro. assim, tem rapidinho, dá para responder só para a gente se despedir. Ótimo. Qual é a sua pele de foca que você deixou pelo caminho, né? Assim, qual foi o pedaço da sua personalidade, da sua vida que você, por algum motivo, por alguma exigência externa, exigência profissional, conjugal, familiar, você deixou de atualizar, né? O que você pode resgatar de um prazer da sua juventude, de uma brincadeira da sua infância, de um talento que você nunca teve coragem de explorar, porque eventualmente alguém disse que era errado, que era inadequado, né? O que você pode ainda fazer? O que você pode ainda estudar, aprender, ou se divertir, ou curtir, que é um pedaço seu que foi abandonado, né? Porque todos nós abandonamos pedaços pelo caminho, né? Homens e mulheres, sem sombra de dúvida, né? Então, Sim. acho que a sugestão para todos é essa, né? Assim, olhe para você, por essa questão minha lá de cantar, né? Gente, cantar é perfeitamente compatível com qualquer tipo de vida profissional, é só fazer no horário, né? Então, assim, às vezes tem coisas que a gente acha que não pode nunca mais, que passou da hora, que não tem mais idade, que não leva o jeito. Vai tentar, experimenta, abre essa possibilidade, tenha coragem de ousar, né? De se permitir, tentar que seja, né? Quem sabe ainda dá, né? Tem um provérbio, eu me lembrei de um provérbio que diz assim: a melhor época para se plantar uma árvore é há 20 anos atrás. A outra melhor época é hoje. Então, Eu adoro. né, vamos plantar. É isso Então, mesmo, vamos eu amo plantar essa hoje, frase. Adriana. Muito obrigada, foi maravilhoso. Eu não vi o tempo passar, eu estou muito me sentindo aqui muito nutrida, muito abastecida dessa conversa aqui com você. Eu estou vendo aqui que o pessoal também está falando que gostou muito. Eu espero que você também tenha gostado de estar aqui. E muito obrigada mesmo. E até uma próxima. Muito obrigada a você pelo convite, eu adorei, fiquei super feliz, super honrada de ser chamada aqui. Você fez umas lives tão maravilhosas, eu adorei fazer a última delas, né? Fazer parte desse time incrível que É você tem verdade, um convidado. fechamento de ciclo. É verdade. Te agradeço muito, foi um prazer estar aqui, espero ter podido contribuir aí para quem escutou, né? Eu vou Isso aí. depois botar umas dicas de livros, assim, eu separei uma opção de coisa, eu vou botar lá no meu perfil, quem quiser seguir, Tá. quiser saber mais sobre o feminino, vamos continuar conversando sobre isso, que é um É, assunto bem incrível. o endereço da página dela tá no folhetinho de divulgação da live. É só olhar lá e quando eu postar também lá no YouTube, eu vou colocar direitinho lá também a página dela. Então, sigam que tem textos lindos, maravilhosos e que vai fazer muito bem para vocês também. E eu também quero só aproveitar esse último minuto para agradecer todos os meus amigos que tanto tiveram aqui assistindo, né, minha família, meus amigos, e os que participaram aqui comigo também, Esther, Vitor, Luciano, Adriana, obrigada, e foi muito bom estar com todo mundo aqui, Adriana, agora fechando o ciclo, obrigada, e mil beijos, então, até uma próxima. Obrigada, querida. Tchau. Tchau, tchau.